Eu lembro de todos os detalhes, todos os passos, cada palavra que eles disseram, o movimento que eles fizeram, os objetos que estavam lá, tudo. Eu lembro que o tórax estava aberto e estava fazendo massagem cardíaca. Eu falei, doutor, eu quero que o senhor me explique essa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele olhou para mim e falou assim, quem te contou isso? Eu falei, ninguém me contou, eu vi. E a hora que o senhor saiu da sala, o senhor jogou as luvas num cesto grandão, o senhor saiu da sala e aquele médico japonês veio pro lado do senhor. Ele ficou com o olho arregalado olhando para mim. A médica diz que já viveu 2 experiências como essa. A primeira aos 16 anos, que ela acabou de relatar. A outra, em 1994, durante um acidente de carro. E a Aparecida não esquece do que viu. Aí eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão. Como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó, te puxando. Aí, de repente, eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. Aí depois eu lembro do motorista saindo, tirando a minha amiga do carro. E metade do carro ficou destruído, metade do carro, que é o lugar que eu estava. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. São visões, sensações que não podem ser medidas, filmadas, fotografadas. Então, como provar que elas são reais? E se são reais, o que elas podem nos mostrar a respeito do funcionamento do cérebro humano? Perguntas que os cientistas perseguem há mais de um século e que agora podem estar mais próximas da resposta. Em Juiz de Fora, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, os alunos de medicina percorrem os hospitais em busca de pacientes que sofreram parada cardíaca. Tudo vai para essas planilhas. Quanto tempo o coração ficou parado? Que tipo de medicação foi usada? E o mais importante, as histórias de quem sobreviveu têm para contar. Então, eu estava falando aqui para o professor César que em 2005 eu mostrei aqui no Mais Você uma questão essa de quase morte, num depoimento de uma senhora pedagoga, dona Lúcia, que passou por essa experiência de verdade. Rodolfo. Conta primeiro a sua experiência, que eu fico muito impressionada sempre. O que aconteceu para você Aconteceu o seguinte, em 1972, eu fui convidada a ir passear, na época do carnaval, no Guarujá. E o prédio, ele é levantado sobre a rocha, então é mar aberto. E ali a gente estava. De repente o tempo realmente deu uma virada inesperada e uma onda, enorme onda, veio do mar e me lambeu e me jogou sobre a rocha. E o meu corpo ficou ali. Naquele momento eu senti um estrondo na cabeça e aí eu já estava na outra dimensão. Eu já não estava mais. Porque de lá, de onde eu estava, eu via o corpo se debatendo e eu adentrando um túnel, que a princípio ele era nublado, era acinzentado, e à medida que eu ia deslizando por esse túnel, ele ia se clareando. E nesse instante eu pude rever a minha vida. Eu cheguei quase do lado, onde tinha uma figura tranquila, diáfana, me inspirando muita paz. E como havia um primo, que é o dono do apartamento, estava tentando me puxar. Eu devo ter reentrado no corpo, né? E ele me alcançou, me puxou pelo cabelo e fui salva. Quando a gente vê ela contar assim que ela foi salva, a gente não sabe salva do quê, né? Não é, mas não é uma coisa tranquila. É isso mesmo. Quer dizer, esses depoimentos são cada vez mais... Hoje existe uma quantidade tão grande de depoimentos semelhantes que nós caminhamos assim para uma unanimidade. Então fica difícil negar isso aí, né? Porque são pessoas distintas, de religiões distintas, de culturas distintas, de países distintos. Enfim, são tantas pessoas diferentes dizendo a mesma coisa. Afinal de contas, será que estão enganando a quem? Né? Para quê? E por quê? Né? Então, agora, realmente... o que se diz agora dessa... Eu comecei a nossa matéria falando dessas crianças índigo e crianças cristais que estão bem retratadas na novela das 6. Como é que a gente pode reconhecer que a gente tem uma criança dessa em casa? Sim, eu acho que a primeira questão é saber por que criança índigo e criança cristal. Na verdade, nós estamos numa transição. O nosso planeta Terra
vive a era das provas e das expiações. Ou seja, o egoísmo ainda predomina aqui. Mas o planeta não está a uma troca. Jesus, que é o grande orientador do planeta, está conduzindo para uma nova era. Nós chamamos a era da regeneração, onde gradativamente o egoísmo será substituído pelo altruísmo. Então nós teremos uma outra estrutura econômica, uma estrutura política, outra estrutura social, mas quem faz isso são os homens. Então estão reencarnando no mundo criaturas que têm essa tarefa. Eles já viram outros mundos, já viram outras realidades, já viram que o bem vale a pena. Então eles estão vindo para isso. Agora, encontram isso aqui e ficam inquietos, desajustados, e é natural. Você está vindo de um ambiente muito bom para um ambiente estranho, elas ficam inquietas. Essas crianças têm essas características, foram descritas muito bem. Na matéria aí, mas muito bem, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. São crianças modificadoras. Elas vêm, não é para manter o status, que é o status é do egoísmo. O status novo é o altruísmo, a benemerência, a compreensão, a solidariedade, acima das diferenças das raças, das línguas, das religiões, dos costumes. Nós somos irmãos. E essas crianças vêm para isso. Independente do que você pensar, do que você sentir, nós caminhamos para uma era de fraternidade. Então é uma bênção que essas crianças estejam conosco. E elas realmente se inquietam, porque são diferentes, né? Crianças, esse tipo de criança, ou as índicos, ou as cristais, elas conseguem ver, como a gente vê a Clarinha na novela? Muitas delas têm essa percepção, digamos, mediúnica, né? Mediúnica. O senhor tem essa percepção mediúnica? Eu já tive essa percepção e em alguns momentos também tenho essa percepção. O senhor está sentado aqui comigo, enquanto passava a matéria, o senhor olhava em volta, não para os câmeras, não para a produção. É verdade. Nem para o meu sofá, nem... O senhor olhava como se visse algo que eu não consigo ver. Pois é, um programa como o seu tem uma alta ressonância no mundo, no Brasil todo especialmente. Então essas mensagens ditas aqui são mensagens que tocam o coração, que sensibilizam as criaturas, e que há uma convocação para o bem, para a alegria, para a harmonia, para a solidariedade. Então, o seu programa, não pense que você faz o programa sozinho. Claro que não, imagina, porque quem sou eu? Além das pessoas físicas que você observa, há uma multidão de bons espíritos vinculados a essa grande proposta de usar a comunicação humana para tornar comum esse grande sentimento de solidariedade. Aliás, as crianças índicas, muitas delas têm essa feição da comunicação, da solidariedade, da compreensão, entendeu? Sobretudo as cristais, né? Elas têm muito essa proposta do mundo luz, isso é claro para elas. Elas não fazem força, isso é natural, espontâneo. E o seu programa está vinculado, não tenha dúvida, está vinculado a esse conceito de espalhar o bem, o otimismo, a alegria, a fraternidade. Essas almas que o senhor estava vendo aqui em volta da gente hoje... Estão aqui ajudando para que isso se faça. Não só os câmeras, todo o pessoal da produção, mas especialmente o seu trabalho. São criaturas que vêm aqui lhe inspirar a boa palavra, o bom sentimento, porque isso vai levar uma mensagem que a nossa inteligência não compreende, a nossa sensibilidade não é capaz de perceber na sua integridade. É que essas pessoas, para mim, têm uma aura, né, que se chama. É isso. E tem um brilho especial, né? E às vezes a gente consegue as reconhecer, né, pela paz que passa, né? Quando a gente está perto. É sobretudo isso, é muito mais do que um reconhecimento pela aparência física. Não é aparência. Mas é pelo que a gente sente, pela vibração. Pela paz e a vibração. Pessoa, a ternura, a solidariedade. Agora, essas crianças, índigo e cristal, elas precisam de amor, né? Porque elas precisam de limite, de controle. Elas vêm de outros orbes e tem que se ajustar aqui. Então, aquela visão montessoriana, aquela visão do Rudolf Steiner, aquela visão pestalozziana, né? Essa visão de uma educação do colo da mãe, do calor, da solidariedade, dos limites, da disciplina. É disso que se precisa. É disso que essa garotada precisa. Cuidar porque bem. Eles vão ser os líderes da nova era. A gente só espera que não demore muito. Deus quiser. Muito obrigada, professor César. Eu que agradeço muito. O senhor é uma paz aqui na nossa manhã. Bem, uma benção estar aqui. Parabéns pelo trabalho, tá? Arrepiada, eu volto já.